Olá, tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Meu irmão, minha irmã, tudo certinho aí? Tudo na paz do Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo de estudo da Santa Palavra de Deus. Palavra aberta, olhos atentos, ouvidos abertos aí também, né? Para ouvir a Santa Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um tema, né? Estamos estudando nessa semana algumas passagens dos Salmos, né? Sobre o santuário, né? E sobre o santuário nós sabemos que é o símbolo da habitação de Deus, né? Agora, a lição nos traz aqui o Salmos 15 para uma reflexão. Esse Salmo 15 aqui, em algumas versões, né, na minha o título diz o verdadeiro cidadão dos céus. Né? Ela começa com uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta mais importante que eu posso fazer, que você pode fazer, né? E a palavra de Deus nos dá as respostas, tá certo? Quem não vai morar no céu? Quem vai morar no céu? É uma pergunta muito interessante, né? O jovem rico, certa vez, que farei para herdar a vida eterna, né? O carcereiro de Filipos também perguntou, senhores, que devo fazer para me salvar? Né? Olha quantas perguntas importantes, né? E aqui nesse salmo também vem fazendo essa pergunta de uma outra forma, né? Mas com o mesmo sentido, e vem a resposta ali, né? E vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para nós estudarmos a palavra de Deus? Então vamos lá. Maravilhoso Deus, bondoso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor está nos dando. Pedimos perdão por nossos pecados, pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, sobre nossa família, as Tuas bênçãos também, Pai. E nesse momento, Pai, que vamos abrir Tua palavra, que ela já está aberta, e que vamos estudar um tema tão importante, Senhor, sobre salvação. Como nós faremos para habitar ao Seu lado aí, Senhor? Como nós podemos fazer para ver o Senhor face a face? E que o Senhor nos permita que a Tua palavra nos dê as respostas e que nós possamos acreditar nas respostas da Tua palavra, Senhor. Crer nela, Pai, para que muito breve possamos estar contigo por toda a eternidade. Fica conosco, abençoa esse estudo, é que humildemente pedimos em nome do nosso Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem? Agora estamos aptos para ler a palavra e também aptos para aprender dela, né? Então, começa assim o Salmos 15, né? É um salmo de Davi. Diz assim, olha a pergunta. O verso 1 já fazem duas perguntas. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Então, quem habitará no teu tabernáculo, no teu santuário? Ou seja, o santuário lá para os israelitas, né, nós já vimos, vamos ver mais, ele é um simbolismo da presença de Deus, né? Tinha o Santo dos Santos, ou o Santíssimo, onde tinha a arca com os 10 mandamentos, né, escrito pelo dedo de Deus. Tinha o propiciatório, que é onde derramado o sangue, que significa o propiciatório em cima da lei, porque nós transgredimos a lei, mas o sangue de Cristo nos perdoa, né? E 2 querubins, né, feito de bronze, assim, olhando ali para o propiciatório e para a arca de aliança, né? E ali, para os israelitas, era a presença de Deus ali, né? E depois nós vemos que Jesus veio e habitou aqui, era Deus entre nós, né? E lá era uma sombra, um simbolismo, né? E uma cópia do verdadeiro santuário que está no céu, como Deus falou para Moisés, faça tudo conforme o modelo, né? E depois do Apocalipse, se você for lá, você vai ver que lá tem os castiçais, lá também tem várias coisas do santuário, inclusive a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. João, lá no livro de Apocalipse, capítulo 11, ele vê uma visão do santuário de Deus e vê ali a Arca da Aliança que continha os mandamentos dentro dela, né? Os 10 mandamentos de Deus. Mas a pergunta é aqui, quem habitará no teu tabernáculo? Ou seja, quem pode entrar na tua casa, Senhor? Quem pode entrar na tua presença no santuário? E a outra pergunta é quem morará no teu santo monte? O santo monte, Israel tinha ali um monte alto, né? Monte Sião, né? Que eles diziam aquela a morada de Deus, né? O Monte Sião, né? Eles consideravam como um simbolismo do céu, né? Da eternidade. E então essa é a pergunta, né? Em outras palavras, quem vai se salvar? Quem vai poder estar por toda a eternidade ao lado de Deus, né? E aí ele vem aqui falando algumas virtudes daqueles que estarão lá, que precisarão ter essas virtudes, e algumas coisas negativas também que não poderão ter quem vai habitar lá no céu, né?
E aqui começa, vamos ver. Aquele que anda em insinceridade. Aquele que anda em sinceridade. O que quer dizer isso? É aquele que é sincero. O que é sincero? Sincero vem de uma origem, né, dessa palavra, que quer dizer sem cera. Antigamente eles faziam aqueles móveis, né, de madeira e de repente se há uma lascadinha no móvel, estragava o móvel. Mas o que ele fazia? Pegava um pó de serra, colava ali no móvel e passava bastante cera ali. Um leigo olhava ali e não enxergava nada, está perfeito, né? Então se alguém vinha comprar um móvel lá, já perguntava, olha, esse móvel aqui é sincera, é sem cera, né? Não, sem cera, é autêntico, né? Então, quando diz aqui que quem vai morar lá no céu é aquele que anda em sinceridade, é um cara que não tem duas caras. É um cara que não aparenta uma coisa e depois por trás é outra. É uma pessoa sincera. É uma pessoa que ele é aqui com você, ele é depois, ele é em outro lugar, em qualquer lugar ele é da mesma maneira. Não é aquele que na igreja é um santinho, mas chega em casa, briga com a esposa, bate nos filhos, né? E briga com os vizinhos. Não é assim. É um cara sincero, uma pessoa sincera. É uma pessoa que procura ser de uma mesma maneira em todos os lugares, de uma maneira correta, né? Sincero. Então esse verbo está lá. Você é assim? Oh, maravilha, hein? Mas tem várias virtudes aqui. Vamos lá então. E pratica a justiça. Aquele que não anda em sinceridade e pratica a justiça. O que é praticar a justiça? A melhor definição de uma pessoa justa, uma pessoa que pratica a justiça, é se nós formos lá no Sermão da Montanha. Lá Jesus disse assim, olha, tudo que você quiser que os homens façam, os homens e a humanidade, que as pessoas façam para você, você deve fazer da mesma maneira para elas. Isso é uma pessoa sincera. Eu não gosto que falem mal da minha vida, então eu nunca vou falar mal da vida de ninguém por aí. Opa! Meu amigo. Eu não quero que as pessoas me passem para trás no negócio, não é? Então eu não vou passar ninguém para trás nos negócios também. Se for fazer um negócio com a pessoa, vender um objeto, eu vou falar para ela, eles têm esse defeito, esse, né? Eu quero tanto, né? E não começar a florear, não, isso aí tem isso aqui, um carro, esse carro está com motor bom, está tudo, a pessoa anda um pouquinho, funde o motor do carro. É uma mentira, né? Então, aquele que pratica a justiça, ele é justo, né? Ele procura tratar os outros como ele gostaria de ser tratado, né? É mais ou menos por aí. Segunda virtude, tá bom aí? Tá batendo aí? Então tá bom. Se não tiver, tem uma solução, hein? Peça a graça de Deus, que Deus pode mudar, você que pode me mudar também. Vamos para a terceira. E fala verazmente segundo o seu coração. Fala verazmente segundo o coração. É parecido com a primeira, né? Que anda com sinceridade. Mas aqui vai um pouquinho mais além, porque o que é falar verazmente segundo o coração? É aquele que quando você encontra uma pessoa, fala, oh, eu gosto tanto de você, rapaz, olha, sabe, eu admiro muito você, tá bom? Eu admiro você, você é uma boa pessoa, excelente pessoa. A pessoa vai embora. Aí depois aquele cara faz isso, faz aquilo, né? Quer dizer, é uma pessoa que não pode acreditar naquele que fala. É uma pessoa mentirosa também, não é? É uma pessoa que fala aquilo que pensa, né? É claro que a gente não pode sempre falar o que a gente pensa, né? Mas eu não vou falar o contrário daquilo que eu estou pensando. Uma pessoa que olha a minha cara, né? Olha aqui em mim aqui, ó, meu amigo. Você fala bem, mas que velhinho bonito aí, hein? Olha que homem bonito, hein? Que homem bonitão. Amiga, né? Olha que homem bonitão lá, tudo, né? Você está falando segundo o teu coração, você está falando só para me agradar, hein? Tem cheio de defeito aqui, tem ruguinha aqui, tem cabelo branco para cá, né? Mas é claro que você não vai chegar para mim e falar, ô, mas você está enrugado, está cheio de cabelo branco, tá? Não precisa falar isso, né? Mas também não precisa falar, ó, você é isso, você está bonito, você está, ó, você faz o maior sucesso, você é um gato aí, né? Não precisa falar. Então, a gente tem que falar segundo o coração. A gente está brincando um pouquinho aqui, né? Mas tem coisas sérias, né? Tem coisas mais sérias, né? Tem um ditado que diz assim, tem pessoas que não sustentam em pé o que ele fala sentado. É mais ou menos isso, né? É uma pessoa que fala, mas fala de acordo com as circunstâncias, de acordo com as conveniências, né? Mas muda toda hora aquilo que fala. Não, mas é aquela pessoa que fala segundo o seu coração. A palavra de Deus diz, seja se eu falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna, né? Deus preza muito pela sinceridade, pela verdade, né? E por não ter duas caras, né? Muito bem. Bateu aí, é o terceiro no Jatão, né? Bateu aí. Olha, tá quase então lá, hein?
Está quase você podendo entrar no santuário de Deus e você poder habitar lá no Monte Sião, né? Na eternidade estar com Deus. Terceiro, aquele... Ah, papai, meu papai do céu. Agora vai entrar num aqui que, olha, é complicado, hein? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. É um pouquinho parecido com a outra ali também, não difamar. O que é difamar? Difamar é você agredir, você tirar do outro o que ele tem de mais importante na sua vida. O que você acha mais importante que uma pessoa tem na vida? É o dinheiro? É a beleza? É as posses materiais que ele tem? O que uma pessoa tem de mais importante na vida? Sabe o que é, meu amigo? É o caráter. É a sua boa fama. O que fala de fama, né? Tirar a fama, dizer, boa fama. O que é isso? É uma pessoa que tem qualidades, muitas qualidades boas, não é? E, de repente, as pessoas atacam essas qualidades. Difama difamar a outra pessoa, né? Atacar outra pessoa, atacar a moral, atacar o caráter da outra pessoa, né? Isso é o que de mais sagrado, de mais uma pessoa tem na vida. E você não pode fazer isso. Agora você pode falar, não, mas eu estou falando isso, que ele é isso, aquilo outro. É verdade que eu estou falando. Sim, pode ser verdade, mas você não deve ficar falando isso para os outros, não. Você quer ajudar ele? Ora a Deus por ele, para que Deus o mude. Você quer ajudar ele? Vai lá com ele particular, como a Bíblia diz, né? Lá no Sermão do Monte também, que Jesus disse, olha, se alguém estiver fazendo alguma coisa errada, você vai lá particularmente, só você e ele, conversa com ele e explica para ele. Ajuda ele. Não é? É dessa forma, e não ficar falando para todo mundo, que ela está errado. É verdade, mas não pode difamar, tá bom? Ou você é bolsonarista? Você gosta muito do Bolsonaro? Parabéns, ótimo. Não tem problema nenhum você gostar do Bolsonaro. Mas não fala mal do Lula, viu? Porque senão você vai estar difamando o Lula. Mas ele roubou no Petrolão, no Mensalão, roubou não sei o quê, roubou o sítio, roubou isso, roubou aquilo. Pode ser tudo verdade isso. Mas, segundo a palavra de Deus, você não deve difamar as pessoas, tá bom? Olhe por ele, para que mude. Você gosta do Lula, você acha que o Lula é 100%, é tudo a armação que fizeram para ele? Você acha que o Bolsonaro é um genocida, o Bolsonaro fanfarrão, o Bolsonaro deu golpe, você acha isso? Você acha isso mesmo? Tudo bem, mas não fala para ninguém, viu? Não fala para ninguém, não ataque a honra dele, não fala mal dele, não é? Ore por ele. Vai lá, conversa com ele e fala, você fez isso está errado. Não é? É isso que a Bíblia fala. Aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo. É difícil, não é? Então, aí é complicado. Mas tem que ser assim, meu irmão, minha irmã. Sabe? A gente não pode falar dos pecados, dos erros dos outros, mesmo que são verdadeiros. Você deve ir conversar com as pessoas e tentar resolver. Agora, é claro que se uma pessoa está fazendo um mal para o outro, você deve também tentar resolver, chamar a autoridade se for possível, né? Mas a gente não pode ficar atacando o caráter dos outros, falando mal da vida dos outros. Mas parece que a fofoquinha é tão gostosa, né? Ir num cabeleireiro, ir numa cabeleireira, né? Chega lá e, sentar a língua nos outros, né? Quem faz isso não vai para o céu. Quem faz isso não vai ver a Deus. Quem faz isso está perdido se não se arrepender disso, tá certo? Os homens também, né? O homem também gosta de falar mal da vida dos outros, viu? É algo que atrai por causa da nossa natureza pecaminosa. Você sabe os programas de maior sucesso na TV, na internet, é aqueles que ficam falando mal dos famosos, das vidas dos outros. Isso dá fama, dá muito dinheiro, sabe? Falar mal da vida do Neymar, falar mal da vida de outro, né? Do Lula, falar mal da vida do Bolsonaro, isso dá dinheiro, dá ibope. As pessoas gostam muito disso. Os programas sensacionalistas que focam nisso fazem muito sucesso. Mas Deus não aprova isso. E olha aqui, vamos falar de novo? Quem que vai morar no céu? Aquele que não difama com sua língua nem faz mal ao seu próximo. É palavra de Deus. E quando a palavra fala, o homem, eu e você, a humanidade, a mulher, tudo se cala. Devemos falar, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu estou fazendo isso, Senhor. Tira isso da minha vida, Pai. Né? E Deus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para te purificar e te limpar de todo o pecado. Inclusive de falar mal da vida dos outros, tá certo? O 4, vamos aqui, 14 minutos, vá. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honram o que teme ao Senhor, aos que temem ao Senhor. O que é isso? Muito bem. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Olha, você vê,
não é ao contrário do que falou lá, mas aqui é interessante. Você não pode falar para uma pessoa que está fazendo coisas erradas, que está tudo bem, você está fazendo isso, mas não tem problema nenhum, vai lá, faz, né? Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, ou seja, o réprobo, aquele que é digno de reprovação, aquele que está fazendo coisas erradas. Então você viu que está fazendo coisa errada, você tem dever de falar para ele que ele está no caminho errado, que ele vai se dar mal, que ele tem que mudar de caminho, não é? Então você não pode ser conivente com os erros que ele faz, seja do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, seja do irmão da igreja, seja do pastor da igreja, seja do sacerdote da tua igreja, está fazendo coisa errada, você tem dever perante Deus, não ficar falando mal para a vida dos outros, difamando o caráter, mas você tem o dever de falar com ele que o que ele está fazendo é errado. Mas não é só isso, olha a segunda parte. Mas honra os que temem ao Senhor, sabe? Você deve também reconhecer aqueles que são servos de Deus. Você deve reconhecer aqueles que fazem o bem. Por exemplo, na igreja. Vamos dizer, na igreja tem umas irmãzinhas lá, né? O irmão até, que limpa a igreja, tudo. Não ganha nada por isso, faz isso por amor a Deus. Quantas vezes você já agradeceu a ele, né? Quantas vezes já foi na tua igreja, chegou a falar, olha, muito obrigado, viu? Olha que está tão bonitinho, tão gostoso a gente estar aqui, né? E você faz isso, parabéns, viu? Você está servindo a Deus. Ou aquelas irmãs tudo que tem as escolinhas, né? Que ficam com as crianças, cuidando das crianças, ensinando o caminho de Deus. Elogiam elas, falam, né? Honram os que temem ao Senhor, aqueles que fazem temer ao Senhor e obedecer a Deus. Aqueles que estão obedecendo a Deus, por mais simples que sejam, eles devem ser honrados, ou seja, reconhecidos por isso, né? Mas também no lar, na família. A mulher deve falar para o marido, olha, parabéns, você trabalha todo dia, né? Traz o pão de cada dia em casa. Muito bem, se é a mulher que faz isso, o homem também deve fazer. Olha, parabéns, a mulher que cuida só da casa, o esposo, o marido, os filhos, olha, parabéns, você faz uma comida gostosa, você traz a casa limpinha, lava as roupas, sabe? Reconhecer as coisas boas, as coisas corretas que os outros fazem. E as coisas erradas, procurar ir conversar com as pessoas para que eles deixem de fazer isso, tá certo? Isso vai levar para o céu, vai tirar de lá, hein, meu irmão? Muito bem, vamos aqui, ó. Mas tem mais uma coisa nesse verso 4, ó. Capítulo, Salmos 15, 4. Aquele que mesmo que jure que um dano seu não muda. Opa! O que quer dizer isso aqui? A Bíblia diz até para a gente não jurar, né? Sim, sim, não, não, né? Porque, sabe, quando você começa a falar, eu estou falando isso é verdade, viu? Tem até pessoas, né, que já conheci pessoas, né, falar mal da vida deles, ó. Não pode falar, né? Mas ninguém conhece, eu estou falando o nome e já conversei com eles, tem o caminho de Deus para eles, né? O homem falava as coisas, né? Depois perguntava, não é verdade, fulano? Não é verdade? Não, é o contrário, a mulher que falava uma coisa, não é verdade, fulano? Queria que o marido dela, né? Por quê? Quando a pessoa fala muito isso, é porque costumam contar mentira. Quando a pessoa fala, ó, isso que eu estou falando é verdade, viu? Eu juro, sabe? Para que fazer isso? Sim, sim, não, não. É isso. Mas é isso mesmo? Ô, meu amigo, eu estou falando que é porque é. Não precisa alguém confirmar para mim, não precisa jurar para ninguém, não é? Mas aqui quer dizer o que então, né? Quer dizer o seguinte, que você tem que ter palavra. Se você combina uma coisa, você precisa cumprir aquilo que você combinou, tá certo? É isso que precisa fazer, tá? Não é, por exemplo, né, você põe aí uma casa para vender. Estou vendendo uma casa, 150 mil reais, né? Lá tudo. Aí tem uma pessoa que liga e fala, olha, a casa lá é 150, 150 mil. Tá bom, olha, eu vou comprar aí, estou com dinheiro, viu? Tá bem, olha, meu nome é tal, aí tal, tá fechado, tá fechado. Aí a pessoa vem, quem sabe outra pessoa fala, mas eu te daria 160, 155, né? Aí essa pessoa que você combinou com ela chega, fala, ó, eu vou vender sim, mas agora eu quero 160 mil. Ué, mas nós combinamos, você deu a tua palavra que era 150, não, mas agora eu quero 160. Não pode, é isso que está falando aquilo. Aquele que mesmo que se perca alguma coisa, mas tem que manter a palavra. Não é? Por isso que fala, aquele que mesmo que jure, né? Mas aquele que combina, né? Não muda, mesmo com dano seu. Ou seja, mesmo se for tomar prejuízo, mas você combinou, você tem que cumprir. Tá bom? Você combina com uma pessoa faz uma prestação em uma loja para comprar. Você tem que ir lá e pagar até o dia que você combinou que pagaria. Mas vamos dizer que você não tem o dinheiro. Aí o que você faz? Você esconde? Não, você vai lá.
E se possível até um dia antes. Fala, olha, meu amigo, amanhã vem esse aqui, mas não vou ter esse dinheiro. Sabe? Mas eu tenho aqui a metade, eu tenho aqui um pouco. Né? E se você tem uma dívida e você não consegue pagar? Fala, olha, cada mês eu vou trazer para você um pouco. Estou devendo 10 mil reais para você. Mas cada mês eu vou trazer 50 reais, 10 reais, 20 reais, o que der, eu vou trazer, até te saudar tudo isso aí. É isso aí, meu amigo, sabe? Você tem que ter palavra. E quando você faz um negócio, mesmo que você vai sair perdendo, não tem problema. Se você deu a palavra, procura cumprir. Né? Então, esse também, quem não faz isso não vai para o céu. Olha aqui, o 5. Porque lembra da pergunta? Vou falar a pergunta de novo do capítulo 15 de Salmos, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí vem vindo todos esses conselhos. Né? E agora vamos para o último versículo, que é o 5. Diz aqui o seguinte, olha. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Né? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Ou seja, aquele que não explora as pessoas. Vem uma pessoa pedir um dinheiro emprestado, alguma coisa emprestada, e você tem condições de emprestar. Você fala, ó, eu vou te emprestar. Mas o banco, ele está cobrando 10%. Mas como você está com o nome sujo lá no banco, você não consegue, eu te empresto. Mas eu quero 20% de juro aqui. Está errado. Isso é pecado. Tá? E você está explorando a necessidade de uma pessoa. Você pode até cobrar o juro que o banco cobraria, né? Porque aqui nesse caso, lá em Israel, eles estão falando de comida aqui, porque lá na moeda tinha, né? Era questão de comida. Então a pessoa não tinha dinheiro para comer, né? Então ele ia comprar no lugar, ia coisa assim, né? Ou então ele pedia emprestado, olha, me empresta, depois te devolvo, né? A pessoa falava, ó, vou te dar um saquinho de arroz, mas quando você voltar, você traz um saquinho e meio de arroz, né? Então Deus reprova isso daí, né? Se você pode ajudar, se você pode emprestar, você empresta. E se você empresta, você não explora aquele para quem você está emprestando, tá? Nem recebe subornos contra o inocente. Bom, aqui você já sabe, né? Olha, eu estou numa demanda com aquele fulano lá, e se você né, me dá um dinheiro, eu vou a favor seu e contra ele. Então, isso aqui nem se fala, né? Receber suborno, você mentir, você prejudicar outras pessoas por causa de dinheiro, né? Isso também não pode. E aqui, muito bem, aqui termina, né? As coisas que nós não devemos fazer, as que devemos fazer. Agora, o versículo termina assim, ó. Quem faz isto, né? Não faz essas coisas erradas e faz as coisas certas, nunca será abalado. Então, querido, para você morar no céu, você tem que ser perfeito. Sabe? Como é que é? Dá um joinha aí, faz um comentário aí no vídeo, tá? Você passou em todos eles ou você está falhando em algum? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você disser que está 100% em todos eles, eu vou dizer que você não vai para o céu. Ué, mas não é quem faz isso que vai morar lá? Mas se você falou que faz, ou se eu falar que eu faço tudo isso aqui que está sendo mandado, sabe o que a Bíblia diz? Lá em 1 João capítulo 1, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E mentira é pecado, tá bom? A gente não é perfeito, a gente falha em uma ou outra coisa. Precisamos buscar a graça de Deus para sermos perdoados e sermos transformados. Porque o capítulo 14 de Salmos anterior, olha aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Verso 14, 2 e 3, olha aqui, antes. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Percebeu? Não tem ninguém perfeito. Somos pecadores. Mas agora isso não é desculpa. Ah, todo mundo é pecador, então eu vou deitar e rolar, né? Não. Sabe? Pecador não vai entrar no céu. Vai entrar no céu pecador arrependido, que reconheceu que está pecando, confessou e buscou a graça de Deus para mudar. O sangue de Cristo para perdoar e para purificar, ser transformado. Tá? Então não tem ninguém perfeito, não é? Mas nós temos que buscar essa perfeição. Mas então, olha, esse nunca será abalado, né? Agora o capítulo 16, que é o posterior, vem, olha aqui, ó, tem bonito, mas vou ler aqui, né? O 7 e 8 diz assim, louvarei o Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei.
Portanto, está alegre o meu coração e regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Olha que interessante. Você percebeu? Capítulo 14 fala que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Capítulo 15 dá as qualidades daqueles que são justos, daquilo que eles devem fazer, daqueles que eles não fazem. Né? Nós vimos aqui e analisamos. Né? E quem faz essas coisas nunca será abalado.